Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem, eu me chamo Ana Rita, sou graduanda do curso de História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. O intuito desse vídeo hoje é entender o que foi o Império de Bizâncio, mas para que a gente consiga compreender o que foi esse império, precisamos conhecer um pouco da história de como ele surgiu, né? Ele vai se formar aí a partir da divisão de dois impérios romanos, que é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? No século IV, esses dois impérios eles vão ter destinos completamente diferentes. Enquanto o Império Romano do Ocidente ele vai se esfacelar sobre impactos de invasores, né, de invasões externas, o Império Romano do Oriente, que é o Império de Bizâncio, ele começa a se consolidar e ser reconhecido como uma das principais potências da Ásia e do mundo mediterrâneo. E esse império, né, ele vai ter sua permanência e consolidação principalmente a partir do governo de Justiniano I, né, que ele vai subir ao trono em 476 e ele vai ser um imperador bastante reverenciado, né, e conhecido pelas suas obras públicas, né? Então a sua demonstração de poder é o que vai favorecer para o crescimento do império, né? Outra coisa também que é interessante analisar é que esse Império de Bizâncio, né, o Império Bizantino, ele ajuda a gente a compreender e romper alguns preconceitos, né, que temos sobre a Idade Média. Então ele vem, né, para quebrar algumas imagens. E a gente vai conseguir entender melhor isso analisando a sua estrutura social. E para entender as estruturas sociais, eu vou trazer um pouco para vocês o que era a política daquele império, a economia, a sociedade e a religião. Bem, a política, ela era centralizada, né, significando aí que o imperador, ele tinha muito poder, né? O imperador de Bizâncio, ele assumia aí uma forma de governo chamada autocracia absoluta, né? Ele controlava a legislação, comandava as forças militares, ele podia nomear, né, ou exonerar quem quisesse. Então, esse imperador, esse rei, ele também, além dessas questões, ele era o chefe da igreja, né? Já que foi dividido aí o Império Romano do Ocidente e Oriente, então ele tem uma liberdade maior também para chefiar a igreja. Ele convocava concílios, ele nomeava bispos, ele promulgava regras, né, e disposições religiosas. Então, basicamente, era um cesaropapismo, ou seja, César, o rei, né, papismo de papa. E o imperador, ele era considerado aí uma pessoa sagrada, um vice-rei de Deus, né, na Terra. Já sobre a economia, era baseada no comércio marítimo e na agricultura básica, né? Então, Constantinopla, que era o local onde estava localizado o Império de Bizâncio, era uma cidade portuária, né? Uma cidade que tinha acesso aos mares que iam para a Europa e para o Ocidente. Uma das coisas interessantes a se destacar aqui também e a analisar é sobre a questão de esse império ele está sendo firmado ali numa cidade, né? Então, normalmente, quando a gente vai analisar e estudar sobre a Idade Média, a gente entende que a sociedade ela está mais no campo do que no urbano, né? Então, um dos preconceitos a se quebrar é justamente essa questão de que é uma cidade, né? Então, essa potência ela vai estar presente ali no urbano e não no rural. Outra questão também a se entender é sobre a sociedade. Além de ser uma sociedade mais urbanizada, a sociedade bizância, né, bizantina, ela era fortemente hierarquizada. Era comum naquele período, né? Então, no topo estava o imperador, o rei, né, e sua família. Em torno deles encontrava a nobreza urbana e a nobreza rural. Na base dessa sociedade ficavam os trabalhadores livres e mais abaixo estavam os servos presos à terra, né, e os escravos. Já sobre a religião, eles criaram a sua própria religião, né, era conhecida aí como a Igreja Ortodoxa grega, né, diferente aí da romana. E durante o processo de consolidação desse império, né, a religião católica, ela vai se misturar ao poder imperial, ela vai ser fortificada e oficializada, né? Mas, no entanto, o cristianismo praticado nesse Império de Bizâncio era completamente diferente do praticado em Roma, né? E uma das principais diferenças, além da língua, né, eram os rituais. Então, em 1054, houve então o evento que chamam de Cisma do Oriente, né? Quando a Igreja Católica ela vai se dividir em duas. A Igreja Apostólica Romana
e a Igreja Católica Ortodoxa, né? E isso vai acontecer principalmente por causa da crise de iconoclastia. E o que seria essa crise de iconoclastia, né? Eles acreditavam que a adoração às imagens do santo, né, praticado pela Igreja Católica Romana, seria uma heresia, né? E que, portanto, ela não deveria manter esse costume. E na intenção de manter um relacionamento imperial com outros povos, que tinham outras religiões, o Império Bizantino, ele concordou com esses iconoclastas e acatou a proibição da adoração de imagens, né? Então eles começaram a quebrar imagens e dizer que isso era heresia, né? Outro preconceito, aqui a gente consegue quebrar outro preconceito. E para finalizar o vídeo, eu queria falar um pouco para vocês como se deu o declínio desse império, né? Após a morte de Justiniano em 565, seus sucessores eles não vão conseguir manter uma unidade do império, né? Que é o que é bastante importante para que seja fortificado. Então, entre os séculos 7 e 8, né, esse império ele vai começar a perder territórios, né, para outros povos. Em seguida, por exemplo, a Palestina, a Pérsia, o Egito, eles passam do domínio bizantino para o controle do Islã, né? Nos séculos seguintes também o império ele começa a sofrer crises internas, revoltas, conflitos religiosos, né? E em 1204 vai haver uma cruzada organizada por venezianos, né? Que eles seguiam em direção a Jerusalém e que eles vão mudar de rumo e invadir Constantinopla. Eles roubam tesouros, obras de artes, livros, né? E então eles vão ser saqueados e destruídos, né? A capital de Bizância, a capital bizantina, né? Ela vai ser incendiada, eles não vão conseguir se recuperar. E em 1453, né? Após 7 semanas de resistência, Constantinopla ela vai sucumbir aos ataques dos turcos otomanos, né? Chefiada aí por Maomé II. E esse episódio ele vai marcar não apenas a queda do Império Bizantino, mas também o término, o período que a historiografia convencionou em chamar de Idade Média.